Bom dia, pessoal. Nossa aula de geografia de hoje vai ter como tema conflitos e movimentos sociais dentro dos países da América Latina. Esse conteúdo vocês vão acompanhar no livro de vocês, das páginas 151 a 155. Conflitos históricos latino-americanos. Qual a origem desses conflitos? Um dos principais motivos é o próprio processo de colonização, certo? Que, no nosso caso, os países latino-americanos, foi um processo de colonização de exploração. Certo? Os colonizadores vieram, tiraram o máximo de riquezas que conseguiram retirar das nossas terras e enviaram para a Europa. Não tinham nenhuma preocupação em promover o desenvolvimento dos países latino-americanos. Certo? E essa dominação dos colonizadores e seguido das escolhas políticas de cada país, aliados ainda à interferência de grandes nações, são os fatores que estão relacionados com os movimentos conflituosos que existem nos países latinos, ou seja, diferenças de renda, diferenças de nacionalidade, rivalidades por questões políticas, tudo isso faz com que existam problemas nos países latinos. Para iniciar os conflitos, vamos aqui à questão das lutas indígenas, que foram os principais prejudicados durante o processo de colonização e até atualmente ainda continuam sendo os que mais sofrem, provavelmente, com a falta de direitos, com a falta de condições. Certo? Vocês sabem que antes a América era dominada pelos indígenas. E agora, em 2010, apenas 45 milhões de indígenas vivem na região dos países latino-americanos, o que corresponde aí a 8% da população total da região. Mas 45 milhões é muito. Mas em comparação à porcentagem total, 8% é quase nada, sendo que antes da colonização eles eram a maioria, certo? Os países que possuem maior população indígena, respectivamente, ou seja, na ordem, Bolívia, Guatemala, Peru e México. Ou seja, o país que mais tem é a Bolívia, depois é o Guatemala, depois o Peru e depois o México. Esses são os principais países com uma população maior em quantidade, digamos assim, de indígenas. E em relação às condições em que vivem esses indígenas, é bem diferente daquelas que existiam antes. Em 2016, um em cada 4 indígenas vivia em situação de pobreza, ou seja, é uma situação muito ruim, certo? E hoje existem ainda conflitos motivados pela demarcação de terras indígenas. Eles já conseguiram com que suas terras fossem demarcadas, uma grande parte ainda existem outras que estão em processo de demarcação, inclusive no Brasil. Por outro lado, mesmo as terras demarcadas ainda entram, mesmo com as terras demarcadas, eles ainda têm conflitos motivados por interesses de empresários que querem essas terras para produzir, para extrair alguma coisa, e isso acaba interferindo na qualidade de vida dos indígenas, certo? Em relação aos movimentos no campo, temos aí o destaque da reforma agrária, né? A reforma agrária, vocês vão entender durante a nossa aula, é um movimento mais voltado para a questão do campo em si. O primeiro país a realizar a reforma agrária foi o México. E o que seria essa reforma agrária? A reforma agrária é um processo feito pelo governo com o objetivo de redistribuir por meio da compra ou desapropriação de terras rurais, onde, resumidamente, o governo desapropria ou compra uma terra de um grande latifundiário que não está utilizando, não está aproveitando daquela terra e cede essa terra, destina essa terra aos sem terras, digamos assim, as pessoas não têm. Então, o governo tira de alguém que tem e não está aproveitando, que são os latifúndios improdutivos. Essas são as terras que o governo pode desapropriar, certo? Você tem um
vários hectares de terra, você não está aproveitando, você é um grande latifundiário, está lá só ocupando um espaço, esperando que ela seja valorizada ou sendo usada como garantia, por exemplo, para fazer empréstimo no banco, que é isso que os latifundiários fazem. Eles têm terras que não aproveitam, não utilizam, não cultivam, mas eles querem para, tipo, vou fazer um empréstimo no banco, eu vou dar como garantia o quê? Tantos hectares de terra, certo? Que é para poder o banco ceder o dinheiro. Então, nessas condições, o governo pode tomar essa terra ou comprar essa terra por um valor e redistribuir, ou seja, dar aquela terra para que seja dividida para pessoas que não têm onde morar, não têm onde cultivar. Então, isso é a reforma agrária. Em relação ainda à reforma agrária, os movimentos de ocupação fundiária, que às vezes acontecem, existiram e ainda continuam existindo como necessidade, bem como para forçar os governos a tomarem providências. Porque esse processo de desapropriação, de compra de terras para os sem terras, às vezes é demorado, o governo às vezes tem dificuldade de fazer, em alguns países nem acontece. Então, as pessoas que não têm terra, elas acabam se apropriando, invadindo algumas áreas de alguns latifundiários, como se fosse uma espécie de forçar a tomada ou a desapropriação daquela terra. Existem aí conflitos também, os dois lados, que às vezes tem relatos de pessoas que não têm a necessidade de se juntam com as pessoas que não têm terra para invadir a terra. Aí o governo vai, compra a terra ou desapropria a terra, divide, aí a pessoa pega aquela terra, vende, gasta o dinheiro e aí depois se junta de novo com os sem terras para conseguir novas terras e para ganhar a vida assim. Existem algumas pessoas que fazem dessa forma, se aproveitam, mas uma grande maioria realmente precisa da terra. E existem algumas regras voltadas para isso. Por exemplo, a pessoa que consegue uma área desapropriada que o governo cede, ela tem que construir a sua casinha lá, ela tem que morar tantos anos, não é simplesmente ganhou, posso vender no outro dia. Certo? Existem algumas regras. E esses movimentos muitas vezes falham por interferências externas. Como é o caso de Cuba, que aconteceu há muito tempo, mas vale lembrar. Certo? Cuba ela implantou um sistema socialista que baseia-se justamente no equilíbrio, numa organização social onde todo mundo tem que viver no mesmo nível. E quando Cuba fez isso, acontecia a Guerra Fria, e ela recebeu um bloqueio, foi bloqueado, digamos, comercialmente pelos Estados Unidos, onde muitos produtos que eram produzidos de países que eram aliados dos Estados Unidos não podiam ser comercializados com Cuba. Certo? É uma forma de pressionar Cuba a mudar, digamos, o seu rumo político, seu rumo de administração do país. Mesmo assim, alguns desses movimentos continuam sendo importantes para reduzir as desigualdades. Certo? No Brasil, esse movimento é representado pelo MST, mas tem também um órgão que é responsável por essa área, que é o INCRA. Certo? O próximo ponto são as fronteiras e as áreas de risco. Como assim? Fronteiras e áreas de risco. Como existe a questão da desigualdade, é comum, como a gente já estudou em outras ocasiões, a questão das migrações. As pessoas migram em busca de melhores condições para viver. E mais voltado, mais especial para os países latino-americanos, muitos deles tentam essa melhor qualidade de vida indo para os Estados Unidos. Certo? E lá na fronteira dos Estados Unidos com o México, que é a área de, digamos, entre aspas, mais fácil acesso, tem aumentado o número de mortes, certo? Tornando aquela fronteira lá a mais letal do continente americano. Muito, o próprio mexicano mesmo, que já tem a questão da proximidade geográfica, tenta entrar para os Estados Unidos pela fronteira, que é fiscalizada, que tem barreira, mesmo assim eles tentam atravessar. E
muitos acabam sendo mortos nessa travessia. É proibido você entrar de maneira ilegal, sem os documentos necessários, sem cumprir com as normas necessárias. Outra área onde acontece também, é considerada uma área de risco, é a Colômbia. Por que a Colômbia também é considerada uma área de risco, de conflitos? Porque tem a questão das tensões entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que é as FARC, em que eles não se entendem, cada um quer dominar o país da maneira que acha correta, e existe aquele conflito interminável entre o governo e as forças revolucionárias, que são consideradas quase como terroristas. E, como se não bastasse, ainda tem a questão do narcotráfico, que é responsável pela violência e medo na região. E esse aqui eu acredito que não só na Colômbia, mas em boa parte dos países latino-americanos existe essa questão também do narcotráfico, da violência e do medo. Porém, na Colômbia isso é muito sério. Os narcotraficantes se aproveitam da pobreza da população para usá-los como mão de obra na produção e no cultivo de algumas drogas. A Colômbia é muito visto nessa questão do consumo, da produção de drogas, tá certo? Daí a questão das áreas de risco. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.